Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, te entregando, meu Deus, o teu servo, teu pequeno Senhor Jesus, que vai ministrar, meu Pai, a tua palavra, que vai ser porta-voz, meu Senhor, da tua palavra, meu Pai, que ele possa transmitir, Senhor, um recado para o teu povo, para a tua igreja, que não seja ele, mas que seja o Senhor, meu Pai. Oh, Espírito Santo, eu creio que o Senhor já está fazendo, meu Pai, milagres e maravilhas neste lugar. Vai usando, Senhor, teu pequenino do alto da cabeça à planta dos pés. Enquanto ele estiver, Senhor, ministrando a tua palavra, meu Pai, fazendo a tua vontade, meu Pai, vai de encontro à vida dele, Senhor. Vai tirando toda seta, Senhor Jesus, todo dado inflamado, meu Pai, sobre a vida dele. Oh, o Espírito Santo vai blindando a vida dele, meu Pai, nesse exato momento, meu Pai, que ele possa também receber, meu bem, receber, meu Senhor, de ti nesta noite. Em nome de Jesus, vai curando, vai limpando, vai libertando, Senhor. Em nome de Jesus, cuida da casa, da família, do lar, meu Pai, porque ele está fazendo a tua obra. Em nome de Jesus. E assim eu já te agradeço. E as palmas louvam o nome santo do Senhor esta noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no tema dessa noite. Salmos de número 23, em nome de Jesus. Só mais um pouquinho de retorno aqui para a idade, por favor. Salmos de número 23, em nome de Jesus. O tema desta campanha: Deus escreve certo por linhas tortas, né, meus irmãos? A gente teve uns imprevistos para esse culto acontecer. E eu estava trocado aí para o culto. E aí meu pai falou assim, a Val falou que você vai pregar hoje, por conta dos imprevistos. Eu falei, meu Deus, gente, é um texto muito fácil, todo mundo conhece, mas confesso que eu estou totalmente dependente de Deus nessa noite. E eu disse para Deus que eu queria que Ele falasse sem filtro nenhum com você nesta noite, sem filtro, sem nada. Então hoje não é esboço, hoje não é nada, hoje é eu, a palavra e você. Então creia que Deus vai falar com você nessa noite de uma forma poderosa em nome de Jesus. Salmos número 23, a gente vai fazer menção só do primeiro versículo em nome de Jesus, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor. Pode se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, entre os salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada está uma joia da Bíblia, uma joia do cristianismo, conhecido como o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele é um salmo muito simples. E quando eu falo que é muito simples, é porque entre tantos salmos que existem, tantos tipos de canções entoadas ao Senhor, o Salmo de número 23 é o salmo mais simples que a gente pode entender, mais simples que a gente pode encontrar. O Salmo de número 42, por exemplo, Davi roga ao Senhor, porque a alma dele está abatida. E como conhecemos, fugir o louvor, porque te abates, ó minha alma, porque te preocupas de ti. O Salmo de número 52, se não me falha a memória, é um salmo um pouco mais simples também, que vai nos contar que Davi pede para Deus tirar tudo dele, menos o Espírito Santo. Mas o Salmo de número 23, Davi, o escritor, ele destaca um farol de esperança.
ele destaca aonde ele já perdeu as esperanças em tudo, em todos, mas ele ainda continuava crendo que era o próprio Deus que sustentava ele. É tanto que ele diz que o Senhor é o pastor dele e nada iria faltar. Mas o cenário que Davi vive é muito fácil Davi bater no peito e falar que nada vai faltar para ele, porque ele é o rei. Então com certeza nada vai faltar para ele. O cenário que Davi diz que nada vai faltar com tanta firmeza é um cenário muito favorável, porque ele é o rei de Israel, então nada vai faltar para ele enquanto ele estiver sobre o trono. Mas isso é claro que nada vai faltar para ele, mas porque ele é rei. Mas antes dele dizer que nada iria faltar para ele, ele expressa o motivo de nada faltar para ele. E o motivo que nada iria faltar para ele não é porque ele é rei. O motivo que nada ia faltar para ele não é porque ele é bem financeiramente, mas o motivo que nada ia faltar para ele é porque Deus era o pastor dele. E pastor é sinônimo de proteção. Proteção é sinônimo de confiança. Então Davi, mesmo com um cenário físico favorável e um cenário sentimental desfavorável, porque ele não tem esperança em ninguém, só em Deus, ele quer dizer que se o Senhor dele, se o pastor dele, se o Deus dele estiver com ele, nada vai faltar, porque Deus é Pai, e quem é Pai, o papel do Pai é prover. Então se Deus está com ele, ele tem um Pai. Então se ele tem um Pai, ele tem a provisão. É como o maná. O maná não era feito para se guardar, porque quando Deus ele autoriza o povo a ir para o deserto, e Deus permite que o povo rode em círculo durante anos, sem achar a terra prometida, quando Deus lhes disse que Deus iria prover sobre eles, Deus não estava blasfemando ou brincando. Deus estava falando muito sério, inclusive, papo. Porque a Bíblia diz que a peça de roupa que o povo tinha, ela não se encurtava enquanto o povo crescia. Quanto mais o povo crescia, mais as peças de roupa dele cresciam. Por quê? Para eles não ter falta de roupa. E o maná era a mesma coisa. O maná, algo interessante, é porque o maná poderia ter aparência de pão, mas se naquele dia você tivesse fome de macarrão, o maná poderia parecer pão, mas tinha gosto de macarrão. O maná poderia parecer pedra, mas se você quisesse comer um frango, o maná tinha gosto de frango. Porque a provisão não é aquilo que dá para ter, a provisão é aquilo que você quer e precisa ter. Então é por isso que Deus não trabalha com limites. Eu vou limitar a minha provisão. Não, porque Deus, quando Ele decide prover sobre você, Ele diz: eu não quero te limitar, mas eu quero te demonstrar que você tem que se preocupar com hoje, porque o amanhã eu já vou prover na sua vida. Então a provisão de Deus é sinônimo de confiança nele. Então, como Davi, ele ora e diz que nada vai faltar para ele, Davi não quer dizer com pão, Davi não quer dizer macarrão, Davi não quer dizer comida, Davi não quer dizer dinheiro, Davi não quer dizer as coisas materiais. Mas quando Davi diz que nada vai faltar para ele quer dizer sobre esperança e confiança em Deus. E eu costumo dizer, irmão, que a Bíblia é um quebra-cabeça, e por isso é difícil a gente imaginar a gente naquela situação, mas a verdade é que pode ser o mais difícil possível, mas o crente, ou melhor dizendo, o homem e a mulher que conhece, que confia em Deus, pode faltar tudo na vida dela, ela pode perder esperança em tudo, perder o emprego, perder o marido, perder os filhos, perdeu a mulher, perdeu tudo que tinha, mas ela confia
vai melhorar. Hoje não tenho, mas amanhã eu vou ter. Hoje não dá, mas amanhã vai dar. Por quê? Porque é sinônimo de confiança, que do meu amanhã quem cuida é Deus. Do minha semana que vem quem cuida é Deus. Do dia da fatura do cartão quem cuida é Deus. A Bíblia diz que o amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. Então, se você está aqui nesta noite, é sinônimo que você tem um pastor. Então, se você tem um pastor, a palavra para você é: nada vai te faltar. Nada vai te faltar, porque o seu pastor já preparou a provisão para você. Ah, pregador, eu não mereço. Eu sei que você não merece, mas o mesmo que é pastor é pai. E tem hora que o pai faz coisa pra gente sem a gente merecer. Então seu papel nesta noite é levantar a sua mão e agradecer, porque o pai já cuidou do seu amanhã. Eu vim aqui para trazer uma palavra de alívio para alguém. O pastor já cuidou do seu amanhã. O seu pai já cuidou do seu amanhã. Ah, pregador, mas eu tenho força. Mas talvez não é de dinheiro que você precisa. Ah, eu tenho saúde, mas talvez não é de remédio que você precisa. Eu não sei do que você precisa, mas eu sou ousado em dizer que mesmo sem saber o que você precisa, o seu pastor já cuidou de você. O seu pai já cuidou de você. Aquele que não dorme já cuidou de você. Então, o seu Deus, para Davi, era pastor. Então vamos falar sobre o pastor. O pastor é um trabalho que ao mesmo tempo que é um trabalho de honra, ao mesmo tempo é um trabalho de desonra. Ao mesmo tempo que é um trabalho prazeroso, é um trabalho cansativo. Ao mesmo tempo que é um trabalho importante, é um trabalho coadjuvante. Então, a gente pega o próprio exemplo do próprio Davi, seu Maravilhano, porque enquanto ele era tratado diferente dos seus irmãos, por quê? Porque seus irmãos eram soldados, Davi era pastor. Mas se Davi não fosse pastor, Bárbara, não ia ter ninguém para cuidar da ovelha da família, porque ninguém queria ser pastor. Então quer dizer que o trabalho de Davi é importante, mas é coadjuvante ao mesmo tempo. O trabalho que Davi exerce é um trabalho importante para a família, para a casa, para as coisas andarem e seguirem bem, mas ao ponto de vista de quem está fora, de quem é um terceiro, de quem não cuida das ovelhas, é um trabalho medíocre, é um trabalho que não tem muita importância. É tanto que é um trabalho que quem exerce ele é tratado com diferença, porque para os irmãos de Davi tinha mesa, para os irmãos de Davi tinha pão, para os irmãos de Davi tinha vinho, para os irmãos de Davi tinha peixe, tinha queijo, mas para Davi tinha uma malha de ovelhas. Mas o engraçado é que é por isso que Deus ele não se limita àquilo que eu e você acha que é importante. Eu vou te provar, porque a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé com a missão de levantar um rei, lá vem Jessé todo orgulhoso, Paulo, todo orgulhoso dos filhos fortes, dos filhos bonitos, dos filhos soldados. Olha, Samuel, esse aqui é Samar. Olha, Samuel, esse aqui é Eliabe. Olha, Samuel, esse aqui é Abinadab. Olha, Samuel, esse aqui é o meu filho. Esse aqui é o mais forte. Esse aqui é o mais bonito. Esse aqui é o que mais tem. É o que mais tem. É patente no exército. Esse aqui, ele é de braço direito de Saul. Enquanto Jessé ia apresentando os filhos para Samuel, ele se esquece de Davi. Ou seja, creio eu, o pregador, o João, não a Bíblia, mas creio eu que ele fez questão de esquecer, porque na mente dele Samuel não iria querer um pastor para governar o reino. Samuel não iria querer um pastor para sentar no trono, porque quem
palácio para reinar o palácio, do que colocar alguém que é de fora do palácio para reinar o palácio. Porém, é algo que me chama bastante atenção, porque quem apresentou Samar foi Jessé, quem apresentou Eliabe foi Jessé, quem apresentou Abinadab foi Jessé, mas quem apresentou Davi foi o próprio Deus. Ô Samuel, manda ele se lembrar que tem um lá malhando as ovelhas. E quem que é esse? É o menor da casa. Olha, Jessé, a ordem de Deus é: eu não sento na mesa enquanto o menor da casa não chega. Então eu vim te dizer algo. É verdade que no mundo quem tem mais contato é mais relevante, quem tem alguém para te colocar lá dentro é mais relevante, quem tem alguém para mexer os pauzinhos é mais relevante. Mas eu vim te dizer que não importa quem apresentou o outro, quem te apresentou foi Deus. Quem te apresentou foi Deus. Quem te colocou na mesa foi Deus. Eu não sei com que você mexe, mas se você é empresário, quem te colocou para fazer aquela empresa foi Deus. Eu não sei no que você estuda, mas se você é uma faculdade, quem te colocou lá foi Deus. E eu vim te dizer, na fila dos homens, quem tem prioridade foi quem Deus apresentou. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Para os homens, o seu trabalho é coadjuvante. Para os homens, o seu trabalho é diferente. Para os homens, o seu trabalho não tem importância. Mas Deus vai chegar e vai te apresentar, Davi. Oh glória! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu vim pregar para alguém que está cuidando de ovelha e achando que Deus se esqueceu. Eu vim pregar para alguém que está achando que Deus abandonou só porque está cuidando de ovelha. Mas essa noite foi a última noite que você foi esquecido. Essa noite foi a última noite que você não foi lembrado. Porque quando você chegar na sua casa, terá alguém te esperando. Terá alguém te esperando. Deus já te colocou para sentar na mesa. Meu Deus. Então, falamos de um trabalho que, ao mesmo tempo que é prazeroso, é cansativo. Falamos de um trabalho que é diferente de todos os trabalhos. Não tem hora para entrar e não tem hora para sair. Falamos de um trabalho que é mais provável perder uma ovelha do que encontrar uma. Falamos de um trabalho que é mais provável o inimigo, um predador, usar a sua ovelha de presa do que de você proteger ela. Então falamos de um trabalho que é perigoso, e é por isso que o pastor tem algumas ferramentas, porque Deus nunca vai te mandar para alguma guerra sem uma ferramenta. Talvez não foi a ferramenta que você pediu, mas foi a ferramenta que ele achou que se enquadrava com você. Então a Bíblia diz que Davi tem o seu Deus como seu pastor. Por que Davi tem o seu Deus como seu pastor? Porque só pode saber da importância do cuidado de uma ovelha quem já cuidou dela. Então Davi sabe que a importância que ele tem para Deus é do tamanho da importância que as ovelhas de seu pai tinham para ele lá atrás. Porque só pode falar sobre proteção quem tem prazer em proteger. Às vezes pode até não conseguir, mas quando consegue ela está lá. Só pode falar em dar valor quem realmente dá valor. Só pode falar em
vida, que realmente daria a vida por alguém. Então Davi bate no peito e diz: o Senhor é o meu pastor. Porque um dia eu era pastor, mas hoje eu sou ovelha. Um dia eu cuidava, hoje eu sou cuidado. Um dia eu protegia, hoje eu sou protegido. Um dia eu matava urso e leão, hoje é Ele que mata os meus ursos e Ele que mata os meus leões. Então Ele fala com propriedade: Ele é o meu pastor. Quando algo estava errado no reino de Davi, e alguém vinha duvidar da procedência, da fé dele, do Deus dele, da ordem que ele teve, ele dizia: eu não entendo, eu não me preocupo com o que vocês acham, Ele é o meu pastor. Eu creio que Davi, quando ele ia ensinar os seus filhos, mesmo que alguns cresceram rebeldes, mas eu acho que Davi, quando ele ia ensinar os seus filhos pequenininhos quem que era Deus, Davi ensinava: olha, o nosso Deus é o meu pastor e Ele é o seu pastor. Então por quê? Porque Davi poderia chamar Deus de Senhor, de Javé, de Jeová Jireh, Jeová Rafá, de Elohim, do primeiro, do último, do príncipe da paz, do meu da tribo de Judá. Mas o nome em que Davi sentia confiança, o nome que Davi sentia propriedade em dizer, era que o Senhor dele era o pastor. Porque o pastor, quando ama, ele não quer saber da origem da ovelha, ele ama, cuida e protege. É tanto que o próprio Davi era pastor, mas as ovelhas que ele cuidava não era dele, as ovelhas eram de seu pai. Então, mesmo que as ovelhas não eram dele, a Bíblia diz que quando foi um leão querendo matar uma das ovelhas, ele entrou no meio, lutou com o leão e rasgou o leão no meio. É a Bíblia que diz. Então, como que Davi, ele dá vida para as ovelhas, sendo que as ovelhas não eram dele? Se a gente fosse sincero e olhar para a gente e dizer: eu daria a vida pela minha ovelha de alguém que nem se lembrava de mim, pela vida de uma ovelha que nem era minha, eu nunca que daria a minha vida por uma ovelha que não era minha. Mas é porque eu e você não somos pastores, eu e você não temos sangue de pastor, eu e você não temos o paladar de pastor, eu e você não temos a mente do pastor. Porque o pastor que realmente é pastor não quer saber da origem da ovelha, mas ele quer cuidar, ele quer proteger, ele quer zelar, ele quer impedir a morte. Agora olha para você, para dentro de você e diz: ah, se não fosse o meu pastor, ah, se não fosse o meu pastor, eu nem estaria aqui hoje, você nem estaria aqui hoje, se não fosse o seu pastor. Então se transforma no papel e diz: hoje eu sou ovelha, porque o meu pastor lá de cima não queria saber da minha origem, não queria saber do que eu fazia, não queria saber de onde eu vinha, ele só me encontrou e cuidou de mim. Talvez você foi encontrado voltando da balada, talvez você foi encontrado indo para a biqueira, talvez você foi encontrado voltando do bar, eu não sei, mas o seu pastor lá de cima olhou e disse: não quero saber de onde veio nem para onde vai, eu quero saber que eu vou cuidar dele e vou cuidar dela. Então essa noite é noite de agradecer, porque o seu pastor te encontrou, cuidou de você, te deu uma vida nova e te deu motivo para agradecer. Então Davi diz: olha, ele é o meu pastor, e aqui eu encerro. Já que ele é o pastor tem ferramenta, e uma das ferramentas que o pastor tem é o seu cajado. Cajado é usado para correção e proteção. O cajado é uma madeira reta com a ponta encurvada, parecendo o que colocamos? Um anzol. Parece um anzol, só que de madeira grande, né? A madeira é vertical e a ponta dela é curvada.
Por que ela é encurvada? Eu te conto. Porque quando o pastor precisa sair, esses dois motivos para que ele tem o cajado, para ele é reto e para que ele é encurvado. O cajado ele é encurvado porque no dia que a ovelha ela pegar e ir para um caminho estreito, ou um caminho que ela não conhece, ou um caminho que tem outros predadores, quando o pastor vê que ela está saindo do seu percurso, ele pega com a parte que é encurvada, coloca no pescoço da ovelha, sem machucar, e traz ela de volta. O caminho. Devagar. Agora, por que tem a maneira vertical? Porque quando o pastor precisa sair para algum lugar, vai passar horas fora, na cidade, por exemplo, porque ele trabalha no campo, então vamos dizer que ele precisa ir para a cidade. Ele não pode levar as ovelhas para a cidade. Então o que ele faz? Ele pega um pouco de sal, e coloca no campo. As ovelhas, elas vão ficar ali, espalhadas, uma aqui, outra, mas sempre perto do sal. Então quando o pastor volta, ele sabe que pode ter ovelha e pode ter lobo, pode ter bode. E como que ele faz para reconhecer quem é ovelha, quem é lobo e quem é bode? Ele abre a porta da onde as ovelhas dormem e ele manda elas passar. Quando elas passam, o pastor pega o seu cajado com a parte reta. Quando a ovelha passa, até engraçado, quando ela passa, ele pega o cajado e dá uma cajada na cabeça da ovelha. Passou, pô. A ovelha baixa a cabeça e entra. Aí ele fala, mas é ovelha. Quando ele vai bater o cajado na cabeça e rosna, é porque é louco. E quando ele bate na cabeça e quer enfrentar ele, abaixa a cabeça e quer ir para cima dele, é porque é bode. Mas quem é ovelha, abaixa a cabeça e entra. Mas está apanhando injusto, não. É porque a ovelha sabe que é um processo de identificação. Quem é e quem não é. E é por isso que, presta atenção, a Bíblia diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. O lobo não reconhece, o bode não reconhece, mas eles seguem o fluxo. Se as ovelhas estão indo para lá, eu vou para lá. Se as ovelhas estão indo para cá, eu vou para cá. Só que quando o pastor chama, só ouve e reconhece quem é as ovelhas. E quando o pastor vai fazer o processo de identificação, quem roda e quem avança não é ovelha. Por quê? Porque a ovelha que é ovelha entende o processo que o seu pastor está fazendo. E talvez o seu pastor, não é esse pastor que eu estou dizendo, o pastor Val, o pastor Léo, não é um pastor terreno, mas tem hora que o nosso pastor lá de cima, ele executa os processos na nossa vida, que a gente não entende nada com nada. Estava tudo bem, mas ele decidiu fazer os processos, aí começou a dar tudo errado, estava tudo tranquilinho, aí do nada o teto da casa cai, aí do nada alguma coisa dá errada, aí a empresa fale, aí as vendas acabam, aí o marido surta, a filha dá problema, o marido louco. Irmão, é processo que o seu pastor está fazendo. Isso se chama processo de identificação. Quem é e quem não é. Quem é lobo olha para o processo e fala: eu não sigo mais a Deus. Esse Deus é ruim demais. Esse Deus só me dá prejuízo. Esse Deus só faz coisa que não me coloca para frente. Esse Deus só fecha as portas. Esse Deus só dá crise. E o bode fala: quando eu era do mundo era melhor. Quando eu estava na cachaça era melhor. Quando eu estava na balada era melhor. E a ovelha fecha a boca, abaixa a cabeça e diz: eu vou respeitar o processo do meu pastor. Só pode falar se o processo
amado, quem é pastor? O papel da ovelha é abaixar a cabeça e entender. É por isso que o Salmo 23 não é um salmo comum, como qualquer salmo de proteção. É por isso que o Salmo 23 não é para abrir a Bíblia e deixar na estante pegando poeira. Mas o Salmo 23 lhe ensina: eu que sou a ovelha, é eu que sou mandado, é eu que escuto, e o meu pastor é o meu pastor que executa o processo sobre mim. E é por isso que eu vim te dizer: o seu pastor, mesmo que você não entenda, fica tranquilo, faz parte, o processo faz parte, a luta faz parte, a provação faz parte. Por quê? Porque é tudo processo. E para quem é bode tem prova, mas é prova. Para quem é lobo tem prova, mas é prova. E para quem é ovelha tem prova, mas é aprovado. Então levanta a sua mão nesta noite, entra no microfone. Se o seu